Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham também através das diferentes possibilidades, que é a nossa live também. Nós ficamos então sempre felizes, né, contentes, mas principalmente honrados de estarmos aqui e nessa oportunidade tentarmos levar a todos vocês que nos ouvem um pouco de fé, né? Um pouco de esperança, um pouco desses princípios grandiosos e eternos que estão no Evangelho de Jesus. Cabe a cada um de nós, individualmente até, nos aproximarmos, né, dessas grandes verdades e tentarmos fazer, digamos assim, uma correlação, né? Até que ponto tudo isso vive dentro de mim? Até que ponto eu, nesse momento da minha vida, estou trazendo, né, essas grandes verdades como forma delas me conduzirem? Ou seria eu, como a maioria, e como diria Jesus, cegos que conduzem cegos e ambos cairão no precipício, né? E o Evangelho nós podemos dizer não só por aquilo que ele é, mas também pela vivência que nós temos, que é verdadeiramente uma chave evolutiva, né? Nas palavras de Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. E verdadeiramente aquela alma que não vive a lei, né, que está contida através dessas verdades no Evangelho, dificilmente vai se encontrar, né? Porque vai andar meio perdido, meio cego. Então estamos aí. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Mais uma grande oportunidade. Bom dia a todos. A gente, não que nós saibamos, né? Mas nós estamos também tentando, assim como aqueles que nos acompanham, compreender cada vez melhor esse mecanismo que a gente está inserido, mecanismo da vida, mas a gente pode até separar vida espiritual e vida material. Por que separar? Porque parece que se esquece da vida espiritual, se age só na questão física, nas necessidades, nas procuras que nós fazemos, enfim, tudo aquilo que nos ocupa realmente o nosso tempo, mas tem necessidades, mas muitas dessas coisas elas são temporais, elas não sobrevivem. Então nós estamos dedicando muito tempo, a ideia é essa, dedicando muito tempo a coisas que não vão permanecer, quando que aquilo que realmente é o que a gente agrega, nós não nos dedicamos muito. Então, estamos aí tentando, né? Estamos aí tentando através do Evangelho, através desse exemplo que é Jesus. E outro dia eu estava percebendo uma coisa, levemente, né? Tudo que a gente estuda no mundo todo, seja em qualquer matéria, em qualquer disciplina, em qualquer foco, a gente acaba confirmando o que está escrito aqui. Porque o que ele escreveu, o que ele nos falou, que está escrito, a gente não entende até hoje, porque nós dissociamos as coisas, e é muito profundo, é muito íntimo o que ele fala. E nessa de observar apenas o supérfluo, o que está na camada exterior, a gente não consegue entender. Mas quando nós começamos a estudar qualquer área, seja da natureza, seja da física, seja da química, seja da geologia, qualquer coisa, a gente vai entender algumas palavras, alguns ensinamentos que ele nos deixou. Então, como é importante esse agregar dessas duas vidas, espiritual e material, porque a espiritual explica a material e ela tem todo um sentido diferente. Não é o ponto, não é esse, o ponto é o outro. Então, e aí vai, né? Não termina. É que se
né, como ele diz, né, se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, né, do Evangelho, vai ficar muito mais fácil outras coisas. E hoje em dia, né, a gente vai ver que grande parte, né, dos males que a humanidade sofre são resultado, né, dos nossos excessos, resultado da nossa ignorância e resultado também dos nossos apegos. Então, por isso que a depressão está por aí, a ansiedade está por aí, um monte de fatores estão por aí, porque a maioria de nós se prende, né, ou acredita naquilo que nos é colocado e naquilo que nos é mostrado, digamos assim. E aí nos roubam, nos mentem, nos tiram, perdemos, morremos, e aí perdemos pessoas queridas, né, digamos também. E aí como é que nós ficamos? Se nós não temos dentro de nós uma estrutura que diga, né, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é vivo, né, e o que é, digamos assim, uma coisa temporária, né, que está comigo por um tempo. Então, muitas vezes a gente pensa, não, nós estamos aqui vendendo a questão de uma religião, vendendo o Evangelho de Jesus. Nada a ver. Nós estamos aqui com o objetivo de levar a todos vocês que nos ouvem uma proposta evolutiva. É bem diferente isso. Uma proposta de consciência de Deus, né? Então, tu dizias antes que se tu observar a natureza, tu vai entender coisas. Sim, atrás daquele axioma que diz, né, que pelos frutos, como dizia Jesus, que tu conhece as árvores. E nós, são pelas obras, né, que tu conhece o autor. Então, a partir do momento que tu analisa a natureza de uma forma humilde, de uma forma de aprendizado, tu vai ver que por trás de tudo isso existe um princípio perfeito, uma inteligência perfeita, que permeia toda a criação, que organiza toda a criação, e que não é pelo fato de nós ficarmos aqui brigando e discutindo que isso não acontece. Isso vai acontecer da mesma maneira. Então, nós não estamos aqui discutindo religião, né, ou levantando uma bandeira. Nós estamos aqui mostrando que existe um porquê, só que cada um tem que dar o seu porquê. Porque se tu colocar todos os teus apegos, todas as tuas fichas, digamos assim, nas questões humanas e materiais, tu vai viver estressado, ansioso, deprimido, doente. Por quê? Porque tudo isso, né, vai ruir. E tudo isso faz parte de um contexto muito grande, evolutivo e de aprendizado, onde que nós que somos bons, né, estamos junto com esses outros que não são muito bons, mas que na realidade somos todos irmãos e temos que evoluir na prática do Evangelho, né? Então... E eu estava falando, agora estava me lembrando, Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, já tinha nos dito, né, que se nós tentarmos entender o mundo através do corpo, a gente entra em perturbação, porque a gente traz para dentro essa confusão que está do lado de fora. E não é físico a coisa é de entendimento, né? Então, imagina, 400 anos antes de Cristo. Olha nós Sim, aqui. porque Deus, né, é a fonte inesgotável de todo o bem. E cada um busca na fonte aquilo que tu tem consciência da própria fonte. Então, aonde que eu busco as coisas, né? Então, muitas vezes eu busco na minha religião, eu busco, né, no meu ter, eu busco lá naquela pessoa que eu acredito, eu busco lá naquele, vamos dizer assim, um profeta ou um curandeiro poderoso, eu busco. Mas eu busco porque ainda não entendi, ainda não compreendi que eu sou a manifestação dessa vontade maior e que, dependendo do meu entendimento
sobre essa vontade, sobre essa fonte, eu vou buscar nela tudo aquilo que eu preciso. A minha ligação é direta, né? Não precisa ter. Por isso que um dos, né, que a gente vai falar muito sobre ele, inclusive o evangelho é dele, que é Jesus, ele dizia, a tua fé te curou, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, aquelas pessoas, mesmo sendo humanas, vulgares não é o termo, nem ignorantes, pessoas de pouco conhecimento, né? Como é que elas conseguiam isso? Né? Por quê? Porque elas tinham essa consciência de Deus, elas procuraram por tudo, não encontraram, viram em Jesus essa possibilidade, e lá foram e lá encontraram. Né? Então, e Jesus mesmo diz, né, que chegarão dias que haverá um só rebanho e um só pastor. Então não vai nem mais ter esses intermediários, né, os profetas, Jesus, as igrejas, instituições, que vão mediar esse caminho. O que vai, a tendência, e é o convite que a gente faz a todos, né, que estudem, é claro, que venham à casa espírita, é claro, mas que busquem a verdade, que se libertem. Através do quê? Através de uma jeito, consciência. Né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Porque senão tu fica subordinado ao que os outros vão te dizer. E tu vai ser eternamente ludibriado e eternamente enganado. Aí tu te acha esperto, mas, né, sempre tem alguém que é um pouco mais do que tu, digamos. Mas quando a verdade ela está dentro de ti, né, tu vai te conduzir por ela, porque tu vai buscar na fonte, né? É um eterno buscar, né? E imagina, nós estamos ainda longe de um ponto satisfatório, vamos dizer assim, porque ao longo de muito tempo a gente vem deixando rolar, não vem fazendo aquilo que a gente tem capacidade para fazer. Nós temos todos uma possibilidade muito grande de atitude, de agir, de transformar. Ah, mas não precisa ser nada gigantesco, a gente não vai mudar o mundo, a gente não muda nem dentro de casa. Sim. Mas um pouquinho a gente pode fazer, e aquele pouquinho ele tem uma força muito grande sobre tudo aquilo que a gente acaba realizando. Então tem que ter essa noção. E depois o maior inimigo está dentro de nós, né? Nós viemos numa trajetória evolutiva onde que tudo era voltado para fora, através do domínio, do poder, né, do controle. E hoje a humanidade e os filhos, né, eles chegaram num ponto educativo, dentro da escola, que a gente sempre fala isso, que tu não precisa mais do material lúdico para fazer conta. Tu não precisa mais de 2 canetas para entender que 1 mais 1 é 2. Tu já faz de cabeça. Então a humanidade e cada um de nós dentro da humanidade, tu tem que chegar num ponto onde que tu não vai mais te manifestar para fora, tu vai te manifestar para dentro. E aquilo tudo que está fora, através do entendimento que tu tem por dentro, aquilo tudo que está fora faz parte e tu vai interagir com tudo isso. Mas tu vai tirar daquilo que está ali fora aquilo que é importante para ti. Não mais numa forma de poder, de dominação, e sim numa forma de entendimento, numa forma de trabalho, numa forma em que eu posso ser útil a essa grande obra. Né? Como eu posso, nesse momento, fazer alguma coisa? Um exemplo simples. Nós temos aqui na nossa frente um telefone, né? Que ele pode ser até telefone. Inclusive. Ele pode dar até para fazer ligações. Né? É tipo assim, se tu não conhece como é que ele funciona, fica difícil. Agora, a partir do momento em que tu te sujeita ao aprendizado, né? E tu traz a mecânica de como ele funciona para dentro de ti, ele se torna, digamos assim, muito mais fácil, né? O manuseio. A tal ponto que muitas vezes tu
não precisa tá aí, né, fazendo, porque tu já conhece. Mas o dia que tu meter a mão, tu vai saber fazer. E a questão do mundo, no dia de hoje, é exatamente isso. Nunca o mundo esteve tão iluminado a nível de ensinamentos, verdades, ciência, tecnologia. Então, tu não tem mais que te posicionar, te impor ao mundo. Tu tem que aprender com o mundo e tirar aquilo que é verdadeiramente importante para ti. Porque o mundo, ele vai ser sempre o mesmo. Não sei se tu me entende. Uhum. O mundo, ele vai ser esse celular. Se tu não entende ele vai ser um problema que tá louco. Eu vou dizer, Antônio, liga para mim, liga no 190 que eu tô morrendo. Cara, tu não vai saber desbloquear ele. Uhum. Tu não vai saber, né? E aí, então, esse é o mundo. Mas se tu não te sujeita ao próprio mundo, tu não vai aprender as coisas do mundo. Então, hoje, a ideia e o princípio hoje é o quê? É tu te abrir para todas as coisas e tu começar a trazer essas coisas para ti. Deus, evangelho, né? Religião, religiosidade, fé, todas essas coisas que pareciam até então difíceis, inexplicáveis, inatingíveis, né? Tu pode. E o interessante, que quando tu conquistou, é teu. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu tenho esse domínio do telefone, acontece um negócio, eu olho para o telefone e digo, não, esse aqui é o que é o teu? Um Samsung? Ah, esse é um Samsung, ele abre assim, 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 assim. Aí tu pega, liga 190, tá resolvido o problema. É interessante porque nessa comparação, né, nós temos que saber o que nós queremos. O que é esse contexto, Deus, mundo, vida, encarnação, o que ele significa. E através do direcionamento que nós vamos dar, todas essas ferramentas que existem no mundo, elas nos auxiliam a colocar em prática as vontades, né? O desejo, porque sempre se diz, né? Isso aqui é uma faca que tem dois lados. Então tu pode, através dele, fomentar toda aquela vontade de auxiliar. Tem inúmeras formas, né? Tu consegue encurtar distâncias, te comunicar, transferir, fazer o que tu quiser. Mas também tu pode usar ele para um fim que não é o correto. E aí, ao invés de continuar naquela correta, que é a vida, tu vai te distanciando, tu vai te perdendo, tu vai te esquecendo do propósito, do ambiente, inclusive, que tu deveria estar agindo. Mas a vida, ela é perfeita, né? A gente não vê, mas ela é perfeita. Então, daqui a um pouco, ela te recoloca de novo lá no meio da estrada para te, meio desorientado, continuar em frente. Aí tu diz assim, tá, mas eu não conheço nada disso aqui. Mas agora tu vai conhecer, agora tu vai aprender. É que... Tudo muito metáfora. Sim, mas está tudo certo. Mas o importante mesmo é nós compreendermos, né, que tudo se baseia em dois princípios, né, bem importantes, que é espírito e matéria, bem e mal. Uhum. Ponto. Não tem um terceiro. Exato. Não tem E aqueles que compreenderam o bem é uma coisa. Aqueles que ainda não compreenderam é outra coisa. Aqueles que compreenderam o que eles fazem aos outros, né? E aqueles que não compreenderam o que eles fazem ao outro. E aí vem a pergunta, aonde eu estou nisso tudo? Será que o outro, ali fora, que não é movido pelo bem, não é movido por Deus, ele é movido por o quê? Orgulho e egoísmo. E o orgulho e o egoísmo, ele se manifesta como? Através de poder e manipulação. O poder e manipulação, ele se manifesta como? Né? Através da mentira, através, né, de criar falsas narrativas para te manter sempre, tu entende? Naquele pavor, naquela expectativa, naquele domínio. Uma prisão. Então, todos os dias,
né? Tu vai ter, digamos assim, essas narrativas, tu vai ter essas... Que aí isso aí te desvia do foco. Ao invés de tu entrar dentro de ti mesmo, ao invés de tu estudar a vida, tu fica julgando a vida. Uhum. E esse julgamento hoje, tu viu aquela coisa horrível que aconteceu? Né? Sim, aí o cara... Sim, todo dia tem. Todo Um dia. atrás do outro. A nível regional, global, até citatino, né? Sim, porque às vezes o pessoal chega para mim e me diz, tu viu, né, o cara... Eu digo, não, realmente eu não sei, né? Até porque às vezes eu não tenho Instagram, eu não tenho Face, mas enfim. Mas se eu estivesse conectado com tudo isso... eles estavam me falando dos acidentes que ocorreram ontem na RS 122 aqui, que, né, tudo isso aí está virando um... Né? Então, o que isso... É informação, é claro, é uma informação que vem de fora, só que ela te desvia totalmente do foco, né? Do verdadeiro significado, que é o quê? E causa uma turbulência, né? Com certeza. Então, Com certeza. no que isso ajuda a mim, no caso, a me auxiliar naquilo que eu gostaria de fazer? Realmente nos paralisa, né? Essas coisas nos tiram do nosso... Não digo nem do rumo, porque a gente nem tem rumo, mas do que a gente deveria fazer. Sim, porque antigamente o contrário do amor era o ódio. Né? E nada a ver. O ódio é uma força altamente criativa, né? Porque quem planta, colhe. Está dentro da lei. Agora, o contrário do amor é o medo. Né? Aquele que ama, aquele que odeia, aquele que ele faz. O medo, ele te tira, ele te anula todo o processo criativo, né? Então tu te torna um ser altamente manipulável e um ser altamente passivo, né? Tu não trabalha dentro da grande obra, né? Porque na realidade tudo trabalha, né? Desde o menor, né, das partículas até o maior dos sistemas, todos estão trabalhando. À sua maneira, é claro. Uhum. Felizes os que têm olhos de ver, de como isso funciona, né? Todos trabalham à sua maneira, mas todos trabalham. E como é que eu trabalho para a grande obra, né? Como eu, Ademir, como eu, Antônio, estou sendo útil. Muitas vezes as pessoas dizem assim, o cara é um peso nesse planeta. O que é um peso? Não faz nada e ainda atrasa, né? Então, quer dizer, e eu sou o quê? E dentro tudo daquilo que a vida me oferece, eu estou tendo essa sensibilidade de aprender, né? De verdadeiramente criar essa consciência para ter acesso à fonte, para poder manipular, não é manipular o verbo, para poder... não é manipular o celular... Utilizar? Sim, utilizar, né? De utilizar isso que ele pode me servir, né? Porque manipulação é interesse. Então, aonde eu me encaixo nisso tudo? Mas aí chega lá o dia, culpa do cara, culpa do outro, culpa do outro. Realmente, hoje, se nós vamos olhar, é culpa de todo mundo. Olha o que está acontecendo. Tudo né? tem uma justificativa, Sim. mas não resolve. Não, que nem aqui na RS, tem os culpados, cara. Tem, porque eles não duplicam, fazem pista dupla, né? Não duplicam. Tem porque às vezes nós cometemos nossos excessos, tem porque nós não conhecemos a estrada, tem porquê. Então tem muitos porquês. E aquela velha história, né? Tudo aquilo que eu faço repercute, não apenas em mim, repercute. Às vezes eu nem sei aonde vai parar. Então, no caso de algum excesso que eu cometo, ou de alguma distração, de algum erro, seja lá o que for, acaba atingindo alguém. Aí aumenta a minha responsabilidade. E o interessante nisso tudo, né, que nós continuamos nessa lamúria, né, nesse eterno reclamar, achando que, digamos assim, as coisas por si só elas se resolvem. E estamos perdendo oportunidades de ouro, né?
oportunidades únicas, que até a gente poderia dizer, quem, né, que está nos ouvindo pela rádio, ou aqueles que estão nos assistindo, quem verdadeiramente leu o Evangelho de Jesus, né? Quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo? E desses todos que leram, quem verdadeiramente compreendeu? Então é para nós ter uma ideia de onde nós estamos. E aí a gente vai dizer assim, tá, mas então, observando a obra, nós vamos chegar a determinadas conclusões. Sim, se existe tudo isso aqui e ninguém está tendo acesso, ninguém se interessa, então que conclusão a gente chega? Que Deus não existe? Não. E sim que muitas vezes nós, como crianças, somos preguiçosos, não temos interesse nenhum em dar um passo evolutivo, que é nos libertarmos um pouco das amarras, né, que nos sufocam, que nos fazem sofrer do materialismo, que é o mal, que é o egoísmo, que é, né, toda a negatividade, né, e não queremos adentrar naquela questão da própria criança, né, de tu assumir responsabilidade pelas tuas escolhas. A gente gosta que cuidem de nós, que nos alimentem, façam por nós, façam tudo por nós, né? E aí a gente não tem interesse. Por isso que eu digo que hoje, de uma forma fria, observando todas as coisas, de um mundo caótico, Deus não poderia ser onipotente, onipresente e onisciente. Tem mentira nessa jogada. E muita. Alguma coisa está mal explicado. Está mal explicado. Ou eu não entendi nada. E aí, então, por isso que a gente leva a todos uma questão de pensamento, né? De começar a pensar. Então, se não existe nada, aí vamos todo mundo para o nada, que tem gente que acredita nisso, né? Morre e acaba. Os ateístas, né? Eles não acreditam em absolutamente nada. Mas eles têm medo. Mas se não tem nada, tu tem medo de quê? Aí vai tranquilo. Então, mas é outra contradição, entendeu? Não vai para onde? Não vai. Não, porque os ateístas, quando estão na beira do penhasco... Aí, meu Deus. Aí eles começam... Aí tu diz, mas não era nada, né? Só faz assim, que tudo certo. Só faz dá um tchauzinho que tá tudo certo. Mas eles sabem, né? Porque o nada não existe. E a gente tem a nível de consciência tudo isso dentro de nós. Porque é mais fácil tu negar. Sim. Do que assumir uma postura. Não preciso fazer nada, né? No momento. Tu tava falando, ele tava pensando, né? Quando falou de evangelho. É pra gente pensar. A gente acredita no evangelho, seja ele o espírita ou qualquer outro, de qualquer outro segmento. Será que a gente acredita nisso aqui? Porque tem duas respostas, sim ou não. Se é não, bota pra frente e segue a vida. Não, eu vou te responder. Eu acredito. Sim. Mas todos acreditam. Mas aí é que tá. Essa pergunta que tu fez, nós poderíamos fazer uma outra pergunta. Para todos os nossos ouvintes, para todos aqueles que nos veem. Tu tem fé? Sim. Duvido alguém que diga que não tem. Que não tem, é. Nem o ateu. O ateu vai dizer, eu tenho fé em mim. Sim, na matéria, no que eu faço, no que eu vejo, no que eu toco. Sim. Mas aí é que tá. Se eu acredito, por que que ele vive fechado na minha vida? Por que que eu não... Pô, a resposta é sim ou não? Se é não, segue o baile. Mas se é sim, por que que eu não busco entender? Porque nós temos uma qualidade grandiosa que é se adaptar, né? E ajustar as coisas aos nossos interesses. Porque o trocinho é velho já, né? Sim. Eu falei aqui, eu não me lembro. Marco Aurélio. Marco Aurélio disse assim, tudo aquilo que é bom para o enxame é bom para a abelha. Entende? Uhum. Então, quer dizer... Se é bom para o todo. Se é bom para o todo, é bom para ti. Uhum. Agora, se é ruim para o todo, tu não deve fazer. Cara, Marco Aurélio falou isso há 4.000 anos atrás. Mas nenhum de nós tem interesse. Não somos abelha? Também, né? Também.
Nós não temos interesse por quê? Porque isso às vezes tem um custozinho para nós, né? Eu vou deixar de dar aquelas minhas escapadas, eu vou deixar de cometer aqueles meus excessos, eu vou deixar daquele joguinho meu de interesse, tu entende? De repente, se ele não viu aquele detalhe, passou desapercebido e para mim, né, é legal, e aí vai. Mas não existe esse posicionamento. Por isso que os dias de hoje, olha só, toda essa loucura que a gente vive hoje, verdadeiramente é para posicionamento. É para tu te posicionar perante o Evangelho, para tu te posicionar perante ti próprio, entende? Porque vai acabar esse tempo de louco, né? Dizer, né? Eu estava esperando um sinal. Vai acabar. Né? Claro que às vezes acaba pelo desencarne, mas acabou uma grande oportunidade de tu poder aprender. Então, é preciso, é necessário, né, que a pessoa pare com essa negociata barata consigo mesmo. Tu entende? Tu negociar contigo mesmo. E tu te mentir para ti mesmo. Sim, auto-enganar. Exato, porque tu tem o teu ego. E tu tem a tua consciência. Certo? Vamos separar, digamos, né, duas partes. O que os teus interesses e o teu ego fala? O que a tua consciência fala? Para quem que tu dá força? Né? E a maioria de nós, o que a gente está fazendo? E aí vamos parar onde? Né? A maioria de nós... Dor e sofrimento. Exato. E na abertura do Evangelho, que hoje quem abriu foi o Alessandro, nós, por mais uma vez, né, até vou falar um lance aqui na rádio que aconteceu, que durante os nossos trabalhos, na segunda-feira também, vocês abriram o Evangelho na segunda e pegaram sobre a piedade. Nós abrimos o Evangelho na quarta, pegamos da piedade. Nós abrimos o Evangelho na rádio semana passada, nós pegamos, veja bem, que aqueles que nos assistem, eu andei 3 páginas para trás, está a piedade. Então, é uma semana inteira ou mais, 10 dias, que nós estamos nesse capítulo. Que não saiba a mão esquerda ou que faz a mão direita. E o interessante é que lá em casa, quando eu fiz o Evangelho no domingo à noite, que nós temos o hábito de fazer o domingo de noite, eu peguei exatamente na piedade, né? Mais uma vez. E hoje quem abriu foi o Alessandro, e ele abriu um pouquinho antes da piedade, né? Ele abriu no subitem, no mesmo capítulo, mas no subitem 11. E nós vamos falar hoje que é uma mensagem muito interessante, até para ilustrar aquilo que nós estamos fazendo, que é da irmã Rosália, né? Caridade material e caridade moral. Interessante esse bando de coincidência que vem dando, né? Porque são todos livros diferentes. Esse aqui é um evangelho, na tua casa é outro. Lá no centro, em cada grupo, é outro diferente. Quem abre são pessoas diferentes, mas os assuntos são os mesmos. A lição, né? E a lição para hoje também ela é a mesma. E a gente tem que deixar bem pontuado essa questão, né, divisória. E às vezes o pessoal diz assim para mim até, não, porque tu é muito duro naquilo que tu diz, porque tu fala, né? Aí eu digo, tchê, mas tudo bem que eu falo o que eu falo, mas aquilo que eu falo não é meu. Jesus disse, né? Não tem como servir a 2 senhores. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a Mamon. Aí quem é Mamon? É um ser de contraparte com o Criador? Não existe isso, só existe Criador e criatura. Vamos lá no livro dos Espíritos, lá, pega lá o que é um demônio, né? A resposta é, se existisse demônios, eles seriam obra de Deus. Ponto. E aí? Se são obra de Deus, e se Deus é Pai bom e justo,
pela sua justiça, ele nunca teria criado filhos fadados ao eterno sofrimento, Ao mal. ao mal. Ponto. Então ele diz, se existem demônios, são aqueles que habitam dentro de ti. Entendeu? E é verdade? Mas aí o ego fica louco, né? Porque, claro, né? Mas não tem como servir a dois senhores. Então não existe um outro ser. Só existe Deus e o bem. O resto é tudo história. Né? E aí o que acontece? E a outra parte da história, o que é? É a questão do materialismo. Entende? Ou seja, o próprio Jesus diz de novo, ele diz, todo aquele que me afirma perante os homens, eu afirmarei perante o Pai. Todo aquele que me nega, eu o negarei. Quando tu nega Jesus, tu está fazendo questões egóicas, interesseiras, materialistas. Tua vontade. Da tua vontade. Agora, então, a pessoa que não separou ainda isso, eu não sei com quem que ela vai negociar no futuro, porque não vai ter negociação. Eles vão te dizer, ó, tu vai para o canto lá do milho, dos que não entendem, porque... Cantinho do pensamento. Tu vai lá no cantinho do pensamento, porque tu não usou um atributo que é, né, pensar, que é raciocinar, que é analisar, e tu não soube te posicionar. Simples assim. Só que agora tu vai ter que te posicionar. Tu não tem mais um corpo para te esconder. Tu não tem mais um discurso, né, para criar. Tu é aquilo que tu é. E agora, o que tu é? E quando tu vai pro cantinho do pensamento é porque tu tá atrapalhando a turma, né? Tu tá. Eles estão querendo estudar e tu tá atrapalhando. Então, tu vai ficar um pouquinho isolado para refletir, para ver que tu tem que, se tu quiser participar, tu tem que mudar. Eu acho até por isso que a gente faz o evangelho na rádio, né? Que não é o espiritismo na rádio. Porque se fosse espiritismo na rádio, seria, como é que eu poderia dizer? Nós seríamos ainda mais desacreditados, né? Do que já somos pelo evangelho. Porque o próprio Jesus falou para Nicodemos, né? Ele disse assim, se quando eu te falo das coisas da terra tu não entende, quanto menos tu entenderia se tu falasse das coisas do céu. Se nós falando de um evangelho simples, de parábolas, do nosso nível aqui, a gente não entende, não quer saber de entender, né? Porque nós amamos mais a Mamon do que a Deus, né? Nós amamos mais os nossos interesses do que muitas vezes Deus, nosso Pai. Então, quer dizer, será que adianta nós virem falar aqui em reencarnação, né? Espiritismo, obsessão, possessão, ou até questões de ciência, que hoje ela está bem evoluída, né? Bioeletrografia. Mas isso é tudo coisa que não existe, Sim, né? A questão... Não, existe. Não, mas tem gente que acha que não existe. Existe o passe quântico, o plasma, existe a cura, não sei lá o quê, existem todos os caminhos que levam aos interesses humanos, fáceis, né? do dinheirinho, mas que levam a Deus não tem nenhum, né? Então, e por isso que a gente reitera nessa questão evangélica. E o começo de todo evangelho, o começo de todo ele, é a existência de um pai, bom e justo, né? E onde é que eu estou? E quem eu sou eu? Então eu sou filho de Deus e estou dentro da criação, e a criação ela se mostra em 3 aspectos, mas vamos falar em 2, espírito e matéria. E eu dentro desses aspectos, espírito e matéria, como é que eu me posiciono? Né? Então, vem aí a irmã Rosália e nos traz essa mensagem. Qual é que é essa aqui? Essa? A caridade material e a caridade moral. Vamos lá, então. Dentro do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses 2 preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência. Direi, mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação,
pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, melhor, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar na minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então será qual o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos. Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, e que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outro é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à nossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Pensai naqueles que sofrem e orai. Nós estamos no nosso tempo, né? A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Então, quer dizer, como estão as nossas relações, né? Como é atual, né? Sim. Como estão as nossas relações? Há um grande mérito, crede-me, em saber calar para deixar falar o mais tolo. E ainda aí há um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada. Então, essa é a tarefa, né? Esse é o convite que a gente faz a todos aqueles que amam ao Senhor e que tentam, né, na medida do seu entendimento, obrarem, né, trabalharem, serem úteis. Por isso que às vezes eu até brinco, né, nas palavras de Paulo, nas palavras de João Batista, quando chegam lá para ele e diz: quem é que tu é, o que tu está fazendo aí? Aí ele diz: eu vim para aplainar os caminhos do Senhor. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que viver aquilo que nós estamos fazendo de uma forma vigorosa, que aí estaremos aplainando os caminhos do Senhor. E essa luz libertadora que é o Evangelho, ela vai tocar, ela vai invadir, ela vai penetrar, né, em todos os níveis, trazendo essa ciência, né, que é verdadeiramente a consciência
do Pai, do Criador dentro de nós, e esse entendimento maior que é saber, né, como é que tu pode acessar a fonte, ter acesso à verdadeira fonte, porque a verdadeira fonte não é a matéria, o materialismo, isso tudo é um resultado. Se fosse assim, Jesus não teria dito: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado tudo de acréscimo. Aquilo que a gente briga, aquilo que a gente procura, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente quer, é tudo de graça. Se tu buscai o reino, que é entender sua justiça, viver, e o resto vem tudo de acréscimo. Um grande abraço. Isso tudo está no capítulo, então, 13, né? E a gente sempre convida todos vocês a arregaçarmos, né, as nossas mangas e estudarmos o Evangelho. Quem sabe assim, mais pessoas falando a mesma língua, a gente se entenda um pouco mais, né? Se convence, é. A gente consiga fazer o que a irmã Amália aqui diz, que é, né, suportar. amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram nesses dois preceitos. Obrigado a todos pela companhia. E até salientando, né, que dentro desse subitem da caridade moral, tem mais um texto após esse, que também é muito interessante. Então, que a gente possa se reencontrar semana que vem. Até lá.